Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo Vitor. Mais uma vez, nós estamos aqui agora fazendo uma revisão para a prova do primeiro ano. Eu gostaria que vocês tivessem total atenção no livro didático de vocês, tá? Peguem o material de vocês nesse momento, no livro didático, no livro de atividades, na página 2. Vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre o conhecimento das ciências sociais, o que vai cair na prova, né? E aí depois eu gostaria que vocês colocassem na página 6 também do livro de atividades de vocês. Então, vamos lá, vamos começar aqui fazendo uma revisão bem objetiva sobre a prova que vai vir agora, né, de vocês, falando sobre o surgimento da sociologia e da modernidade. Então, o que a gente já viu na sala de aula é a capacidade que a modernidade transmitiu para a humanidade de transformações e dinâmicas, né? Na aceleração desses processos de transformações históricas que acabam modificando a economia, que acabaram modificando a política, que acabaram modificando as interações sociais e que consolidaram o nosso mundo, como nós conhecemos até agora, né? E tudo isso, então, corresponde a um contexto histórico. O surgimento da modernidade da sociologia está associado a grandes transformações no Ocidente do século XVI até o século XVII, como o renascimento urbano-comercial, como o humanismo renascentista, como a reforma protestante e a formação dos estados nacionais, né, que derivaram a formação futuramente, né, depois na história no século XIX das nações. E a expansão marítima. Então, esse é o processo, naquele quadro, vamos ver já futuramente, mais uma vez, a revisão daquele quadro. Nós temos aqui alguns exemplos, né? A Reforma Protestante no século XVI tem uma imagem aí em cima do Martinho Lutero, né? Pregando as suas teses. Nós temos aí ao lado o homem vitruviano, Leonardo da Vinci, né? O Renascimento, como um exemplo claro do humanismo, sendo uma nova percepção filosófica, contrapondo-se então à teologia, né? Que era a percepção cultural da Alta Idade Média. A formação dos estados nacionais, essa é uma foto representativa do livro do Thomas Hobbes, o Leviatã, né, que é o estado representado, né, pela soberania do príncipe também. E nós temos aí a expansão marítima e comercial que vai dar o primeiro salto de globalização territorial, né, nesse momento. Portanto, para compreendermos aprofundadamente a crise das sociedades tradicionais, no caso a sociedade medieval, é preciso considerar três grandes mudanças sociais ocorridas a partir do século XVII, que influenciaram diretamente o surgimento da sociologia. No caso, é a Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Vamos lá. A Revolução Científica, mais uma vez, nós temos aí na foto quatro ícones, né, do século XVII que foram precursores do Iluminismo. Temos aí Francis Bacon, nós temos René Descartes, Isaac Newton e abaixo, né, Galileu Galilei. E aí, o que a Revolução Científica ela trouxe de moderno, trouxe de mudança? O imanentismo, que é, na verdade, o materialismo, o racionalismo mais o empirismo, que significa o quê? Que a verdade, a busca pela verdade agora está na descoberta da matéria, está na descoberta do fenômeno da matéria. Então, ou seja, esse empirismo tem a ver com o fato de nós, como indivíduos, termos a obrigatoriedade de experimentar, de consolidação do experimento como base de comprovação da verdade, e não mais buscar essa verdade dentro de nós e nem mais procurá-la num outro plano sagrado divino. Então, a teologia no século XII até o século XIV, desenvolveu essa perspectiva de que a verdade estava no plano superior, divino. Já o humanismo do século XV ditava a ideia de que a verdade estava dentro de nós mesmos, buscando inclusive uma referência na antiguidade da filosofia, né? Da filosofia clássica. E no século XVII, com a Revolução Científica, nós temos a separação entre a metafísica e a ciência. Nós temos aí essa separação que até hoje é válida, ela é racionalmente consolidada desde do início da sua vida escolar, por exemplo, né? Você aprende que a filosofia trabalha muito com as questões comportamentais, da moralidade, da ética, do comportamento entre nós, seres humanos, e a ciência ela é mais objetiva, metodológica e trabalha com o objeto que é a matéria, né? A matéria que não corresponde em natureza àquilo que é perceptível, aquilo que se transforma igual ao homem. Então nós temos uma divisão aí interessante
no sentido da observação sobre a realidade. A realidade científica trabalha de um jeito e a realidade filosófica de outro. Vamos lá. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa traz consigo uma nova percepção também da realidade política, da realidade social, que vai ser implementada nos tempos posteriores até o nosso século. Nós vivemos hoje sob uma sociedade democrática, em que a cidadania ela é constantemente transformada a partir de visões acerca de artigos jurídicos, e nós temos um amparo, né, de instituições que nos defendem como sociedade. E isso começa, na verdade, a se efetiva, né, na Revolução Francesa. O Iluminismo, portanto, ele contribuiu para um esclarecimento político para a sociedade e trouxe a liberdade como um patamar, como um elemento, apesar de ser ideológico, mas é um elemento que faz com que os indivíduos tenham uma noção mais profunda, né, do seu processo de vida social. E a partir, inclusive, do próprio iluminismo, da difusão do iluminismo, que nós temos também o entendimento de que vivemos numa sociedade desigual, né? O iluminismo, com esse esclarecimento político, nos trouxe também a ideia de que é necessário efetivar os direitos, que é efetivar a busca, né, que é a igualdade perante a lei, no mínimo, e perante a realidade social. Então, a Revolução Francesa é uma revolução simbólica nesse processo, porque foi a única das revoluções que aconteceram no século XVIII que trouxe, né, essa percepção mais difusa para toda a população, de que o esclarecimento político era necessário para que a população pudesse brigar pelos seus direitos. Não é à toa que, a partir do século XVIII até início, boa metade do século XX, todas as nações do mundo, mesmo que de maneira tardia, vivenciaram influências, né, diretas do iluminismo na sua vida política e social. Vamos lá. A Revolução Industrial já é uma outra revolução baseada em questões econômicas, que vai também remodelar o espaço urbano, né, a geografia das cidades, que agora vão ter que suportar uma aglomeração maior de pessoas em busca do capital, em busca do lucro. E nós temos aí uma mudança econômica que acompanha também essas transformações revolucionárias do século XVIII para o século XIX e que vão também consolidar a modernidade como nós conhecemos. A mudança que a Revolução Industrial trouxe foi inicialmente na percepção do valor trabalho, né? David Ricardo, que é um economista da época, né, do século XVIII, ele vai dizer que o valor trabalho ele pode ser consolidado, ele pode ser melhor compreendido a partir de dois valores que acabam se somando para formatar o valor trabalho, que é o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso ele tem a ver com a importância do trabalho a ser realizado, ou seja, todos nós, a partir daí, precisamos buscar no trabalho uma valorização da nossa própria existência, no mundo, na sociedade, nossa importância social, o prestígio social que antigamente era consolidado pelas monarquias, pelas aristocracias, a partir do seu título de nobreza, hoje no capitalismo ele é favorecido a partir do trabalho. Esse prestígio social, né, que inclusive acaba demandando poder para certas instituições e grupos na sociedade, né, que detêm certos níveis de capital econômico, né? E o lucro, ao mesmo tempo, né, que você tem como base dos rendimentos desse trabalho, que é o valor de troca, ou seja, quando você acaba tendo essa importância social, que é o valor de uso, você, consequentemente, acaba levando ao valor de troca, né, que é o lucro. Então nós temos aí uma sociedade agora que está sendo racionalizada, sendo educada a buscar a partir daí a sua lucratividade a partir do trabalho. E isso acaba levando numa nova ordem social, uma divisão social do trabalho, que acaba colocando como base a tecnologia, como a estruturação produtiva. Então nós temos aí o trabalho na fábrica, o trabalho na indústria sendo uma estrutura que vai recompor, né, essa divisão do trabalho. A divisão do trabalho antiga, antes da Revolução Industrial, ainda era a feudal, ou seja, você tinha senhores feudais, você tinha servos. As pessoas possuíam essa noção, essa percepção da função na sociedade baseado em determinações religiosas, baseado em determinações aristocráticas, né, de que cada um precisava compor o seu papel. A partir da Revolução Industrial,
você vai mudar essa realidade social, né, e econômica, consolidando a partir daí novas classes sociais que vão buscar no capitalismo esse valor, que é a burguesia, no caso, né, aquele que detém os meios de produção, e aí na foto você está vendo na frente, né, um senhor, né, que deve ser dono da fábrica, e atrás seus empregados, que é a classe operária que trabalha, que vende a sua força de trabalho para o capitalismo, né? Vamos lá. Então, para resumir, esse quadro você já tem, né, no seu caderno, você já copiou, mas é só para a gente poder analisar isso. Então nós temos aqui as crises nas sociedades tradicionais, né, em verde, que geram as revoluções no século XVIII, né, científica, francesa e industrial, que acabaram levando à modernidade. E na modernidade, como é um novo contexto, né, uma nova realidade, ela também não estará isenta de crises, não estará isenta de conflitos. E uma das primeiras crises identificadas na modernidade está, por exemplo, na alienação do trabalho, né? Na racionalização extremada da sociedade, que busca na economia uma nova fonte, né, de riqueza, uma nova fonte de sobrevivência. Isso acaba levando a uma alienação, a uma expropriação do próprio valor, do sentido de valor, né, que acaba sendo alterado pela realidade econômica. Então, ou seja, antigamente os indivíduos trabalhavam como artesãos, trabalhavam como camponeses, e aquela realidade rural, ou aquela realidade semi-urbana, acabavam dando para eles um sentido de valor da sua atividade, pelo fato de estarem vivendo naquela realidade social. Mas a alienação no capitalismo moderno acaba retirando essa percepção do valor da comunidade sobre esse trabalho, quando, por exemplo, a indústria usurpa, né, do trabalhador braçal, do trabalhador artesão, essa qualificação, ou seja, o trabalhador então ele se sente desvalorizado em relação à máquina. Então ele se torna, para poder sobreviver, um operário, trabalhando, portanto, para o engrandecimento do capital, vendendo agora essa força de trabalho. Ele não vende mais a mercadoria que ele produz, ele vende a sua força de trabalho por um salário. O revolucionarismo, que é uma dissidência das revoluções, né, que aconteceram, das revoluções políticas, né? Isso acontece no século XIX, né, no fim ali da era napoleônica, na França, né? Há um novo levante em 1830 até 1848, dos revolucionarismos de esquerda, né? A formação dos partidos políticos e dos movimentos sociais operários, do movimento social feminista, dos movimentos políticos que vão dar a visão para a segunda metade do século XIX, são características ainda, né, do resquício das revoluções políticas que haviam acontecido no século XVIII. Nós temos aí também o movimento do cientificismo, que é um movimento de discurso da ciência, né, ideológico, que prega uma superioridade do método científico sobre as outras áreas do conhecimento, que acaba levando, inclusive, algumas distorções sobre a realidade natural e humana, que acabam, infelizmente, levando a condições racistas, né, do darwinismo social, por exemplo. Infelizmente, algumas pessoas, alguns ideólogos se aproveitaram desse momento em que a ciência, nunca antes na história da humanidade, teve a oportunidade de se sobrepor como autoridade de conhecimento sobre outras áreas, como a filosofia, como a teosofia, e a partir daí a ciência, né, acaba sendo utilizada pelas elites também como um discurso ideológico de dominação. Então, o racismo, por exemplo, surge no século XIX como exemplo disso. Os movimentos sociais, já falei, né? E a desigualdade social e política, que acaba sendo bem melhor esclarecida dentro da conjuntura da modernidade toda, que faz agora os indivíduos buscarem, a partir de uma organização política, a partir de uma organização social, poderem reestruturar a sua realidade. Então, a grande diferença entre um quadro inicial e esse da modernidade é que na sociedade tradicional, por exemplo, medieval, nós não tínhamos essa percepção das transformações dinâmicas da realidade. Nós não tínhamos um combustível de transformação, de mudanças. Se você for pegar, por exemplo, na Idade Média, a Idade Média ela dura 1000 anos, porém não se tem a percepção de mudanças constantes na Idade Média. Ela vive numa estatização histórica, de cultural, econômica e política. Essas mudanças começam a ser bem melhor compreendidas e hoje em dia nós temos a total compreensão e esclarecimento sobre elas, sobre as coisas que vão mudar realmente a partir das revoluções e da modernidade.
Vamos lá. Então, para representar aí no seu livro, né, no Surgimento da Sociologia, nós temos Augusto Comte. Aí eu quero que você pegue o seu livro didático, agora, na página 6, e leia comigo aí a Teoria dos Três Estados de Augusto Comte. Bem, Augusto Comte é um autor do positivismo. O positivismo é uma teoria do conhecimento ou uma filosofia do início do século XIX que representa, entre várias outras teses da época, a explicação sobre a modernidade. Então, o Augusto Comte ele teve grande êxito em sintetizar o seu momento. Ele é um pensador da sua época, do século XIX, que vai traduzir para nós mesmos o sentido de vida na modernidade. Então, o Augusto Comte, para tentar traduzir isso para nós, ele cria uma teoria que é o positivismo. Aqui, ó, a sociologia de Augusto Comte. Na página 6 do seu livro de atividades, no resuminho que tem aqui, vamos fazer uma leitura. Augusto Comte pretendia transformar o saber em uma ciência que estabeleceria a ordem social, diante das drásticas mudanças que estavam em curso na Europa ao longo do século XIX. Essas mudanças, vocês já sabem, né? Acabamos de explicar. Preocupou-se com a dinâmica social, estudando a relação entre forças que mantêm a sociedade inalterada e processos que se alteram. Seu pensamento baseava-se no positivismo, corrente de pensamento cientificista que designava um sistema geral de conhecimento que tinha por base dados concretos, fruto da experimentação e da ciência. Então, para Augusto Comte, a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, como nós conhecemos, ela precisava de um novo discurso, ela precisava de uma nova metodologia de compreensão de si. E essa metodologia não viria a partir de crises sociais. Então, para o Augusto Comte, a realidade social ela precisava, ao mesmo tempo, que compreender as dinâmicas, que é o que ele chama de progresso. O progresso ele é sempre ordenado, respeitando a coesão social, respeitando as estruturas que mantêm uma sociedade unida. Então, o Augusto Comte ele foi o primeiro pensador da época a sintetizar um método de compreensão da realidade. Hoje, esse método ele pode ser considerado conservador, mas na época ele fazia total sentido para a conjuntura da modernidade que estava nascendo naquela época. Então, para Augusto Comte, a ciência ela é um elemento fundamental para a nossa modernidade, poder organizar a vida dos indivíduos. Agora, segundo Augusto Comte, a modernidade ela precisa difundir os valores científicos que tinham sido construídos no passado, mas que não eram legítimos ainda. Então, para Augusto Comte, por exemplo, a escolarização, o processo de divulgação científica era extremamente importante, não só para as elites, mas também para o resto da sociedade, para que ela pudesse tomar a frente do processo do conhecimento científico e ela mesma poder transformar a dinâmica na modernidade, da realidade da modernidade. Mas isso, com certeza, respeitando as ordens. Então, o Augusto Comte, ele era um cara favorável ao progresso, ele era um cara favorável às dinâmicas sociais que a modernidade havia implementado. Porém, ele ressaltava a necessidade de manter a ordem da realidade social para que toda a sociedade pudesse perceber e pudesse tomar de conta, né, desse conhecimento científico para evoluir no seu elemento de progresso. Para isso, ele necessitava da criação de uma ciência que fosse dar para a sociedade essa capacidade de compreender a si mesma e ter a percepção de enfrentar essas transformações de maneira ordenada, de maneira pacífica. E é nesse sentido que ele desenvolve, portanto, o termo sociologia. A sociologia, então, seria uma ciência que só poderia surgir na modernidade e não antes da modernidade. Por quê? Porque ela é dissidente de um processo natural, evolutivo da própria ciência, que surgiu no século XVII com a matemática, que foi evoluindo com a astronomia, que depois desenvolveu a física, que depois elaborou a química, que depois se desemboca na biologia e que agora representa o conhecimento da vida humana e da vida social. Então, para Augusto Comte, sociologia seria uma ciência preparada para a modernidade, no sentido de orientar a sociedade no seu patamar, no seu processo de mudança para o progresso, mas ao mesmo tempo respeitando a estática, né, os elementos estruturantes
que mantém ela unida. Então, aqui é uma frase do Augusto Comte: a sociologia, como outras ciências, deve sempre procurar a relação entre os aspectos estáticos e dinâmicos do mundo, natural ou em relação à sociedade, entre ordem e progresso, devendo a primeira estar subordinada à segunda. Esse elemento estático e dinâmico, o Augusto Comte, você deve estar percebendo aí, que ele tirou da física. A física como uma ciência que estuda a natureza, e nós que estamos dentro da natureza, portanto, segundo a percepção do Augusto Comte, dos positivistas, somos influenciados pela ordem hierárquica natural, ou seja, se nós estamos dentro de um planeta Terra, esse planeta Terra está girando em torno do Sol, a influência dos astros, de maneira hierárquica, dentro do conhecimento positivista, acaba também influenciando o nosso movimento. Então, a dinâmica social, ela só pode ser efetivada se houver ordem. Então, não há progresso sem ordem e não há ordem sem progresso. Vamos lá. Então, para isso, o Augusto Comte, né, você deve estar vendo agora aí a bandeira do Brasil, né? Nós somos uma nação extremamente influenciada por esses valores, né, positivistas. Ele desenvolve a teoria dos três estados. Vamos pegar o nosso livro agora didático e acompanhar comigo aí. A teoria dos três estados de Augusto Comte. Lei fundamental. Toda forma de conhecimento passaria necessariamente por três estados históricos. O estado teológico ou fictício, em que a compreensão do mundo vem por base da designação de deuses, espírito e outras entidades sobrenaturais. Exemplos: o mito da Grécia. Então, no estado teológico, o ser humano já está buscando uma possibilidade de compreender e de explicar o mundo, a realidade à sua volta. Só que ele não tem ainda os recursos da racionalidade para isso. Portanto, ele acaba utilizando-se do sobrenatural, ou seja, daquilo que está fora da sua compreensão, para tentar explicar o mundo. O segundo estado seria o estágio metafísico ou abstrato. É o momento da essência, da busca pela essência de todas as coisas, que já estimula a racionalidade nos seres humanos. Então nós temos aí o exemplo da antiguidade clássica, a transição entre o estado teológico e positivo. Esse estado se caracteriza por buscar a essência das coisas, sua origem, seus destinos com base na argumentação e na especulação das pessoas. O sistema filosófico desde a antiguidade grega até a atualidade. Então nós temos aí a filosofia, a metafísica. A palavra metafísica significa falsa física, que acaba sendo o quê? O mundo da consciência, o mundo da essência da consciência de todas as coisas, da busca pela verdade dentro do próprio ser humano. É algo que nós já vimos historicamente, né? Que é o momento ali da antiguidade, mas que depois acaba sendo reacendido no humanismo renascentista, né? A busca, então, por essa verdade. A filosofia, até hoje, ela ainda exercita na mentalidade, né, humana esse processo do conhecimento como um exercício do pensar, né? E a partir daí a busca pela essência de todas as coisas se torna um elemento abstrato, que está dentro da consciência humana. Porém, isso ainda não é resolutivo, isso ainda não tem utilidade, ainda não transforma a natureza, ainda não tem tradução efetiva para a realidade. Então, foi necessário, a partir daí, uma transição para o terceiro e último estágio, segundo o positivismo, que é o último que nós estamos agora e que nós deveremos nos dedicar mais, segundo a visão de Augusto Comte, que é o estado científico ou positivo científico, que é o estado onde nós temos aí a mudança da abstração, né, da ideia de consciência, para a observação. Então, nesse momento histórico, a abstração subordina-se à observação, isto é, quando qualquer afirmação corresponderia a um fato observável na realidade. Então, nós temos aí um método científico sendo empregado como base, né, e para organizar o conhecimento e para tratar o conhecimento não mais como algo interno da mentalidade do ser humano, mas sim como algo metodologicamente referenciado nos próprios fenômenos da natureza. Então, a verdade não está mais dentro de mim mesmo, está lá fora, está no mundo, está na natureza. Então, observar a natureza, observar e catalogar, experimentar, consolidar conceitos e teorias é fundamental para o ser humano não só ter domínio de si e da sua realidade, mas também para que ele possa prever os futuros movimentos que a natureza pode implementar. Então, hoje, por exemplo, a ciência hoje, por exemplo, ela está muito diretamente, né, inserida na nossa realidade. Se você assiste jornal, por exemplo, você vê ali a metodologia
e que existe, na verdade, uma previsão do tempo, ou seja, é uma análise matemática, estatística, que prevê, né, e essa análise ela pode ser favorável à existência da realidade ou não, mas é como o nome diz, é previsão do tempo, a previsão do tempo baseada em cálculos, né, baseada em estatística. Então, ou seja, existe uma possibilidade, uma probabilidade de chover. Quase sempre acertam, nessa maioria das vezes. Mas é muito diferente, por exemplo, do conhecimento intuitivo, que o indivíduo ele olha para cima, né, ele acha que vai chover e geralmente não chove. Aqui em Belém, por exemplo, nós temos esse problema recorrente. Então, olha aí, Augusto Comte afirmava que para se alcançar o estágio positivo era necessário a existência da ordem. A partir dessa situação, a sociedade chegaria necessariamente a um nível de progresso jamais alcançado pela humanidade. Para isso, né, a compreensão metodológica de Augusto Comte e a fundamentação da sociologia, os fenômenos sociais devem ser percebidos como os outros fenômenos da natureza, ou seja, como obedecendo às leis gerais do método científico, da física social. Então, segundo o Augusto Comte, já que nós estamos dentro de uma natureza e essa natureza incide sobre nós, nós estamos envoltos por ela, acaba influenciando a natureza, né, nos seus fenômenos dinâmicos e estáticos do movimento na própria natureza, e a sua própria ordem, né, das coisas, sua perfeição, acaba também influenciando a gente a consolidar nossas relações sociais, já que nós estamos hierarquicamente em inferioridade em relação à natureza, né? A sociologia implica que os fenômenos sociais são um tipo específico de realidade teórica que devem ser explicados em termos sociais. Apesar de nós estarmos dentro de uma hierarquia de conhecimento, para que a gente consiga compreender a realidade social, é necessário que nós criemos, né, um método específico para isso. Então a sociologia ela vem como uma ciência para estudar os fenômenos que ocorrem na sociedade, que são, segundo Augusto Comte, baseados em estáticas e dinâmicas, assim como é na natureza, porém são dinâmicas e estáticas próprias, que são baseadas, por exemplo, em estática, as instituições sociais, que é a família, o Estado, a propriedade, a linguagem e a religião, né, que são elementos que nunca se alteram, que estão presentes em quase todas as sociedades, e elementos do progresso que representam a dinâmica, que é a própria história. A história da densidade populacional, que vai aumentando, né? Os conflitos que vão emergir desse aumento populacional e a percepção maior, né, histórica de humanidade que nós temos hoje, né? Que foi evoluindo historicamente até chegarmos no ponto que nós conhecemos hoje, da cooperação do trabalho, da cooperação profissional, industrial, tecnológica que nós estamos vivendo. O método positivo, em termos gerais, caracteriza-se pela observação. Entretanto, deve-se perceber que cada ciência, ou melhor, cada tipo de fenômeno tem suas particularidades, de modo que o método específico de observação para cada fenômeno será diferente. No caso, né, da sociologia, que tem uma observação à base de estática e dinâmica, porém próprios, né, baseado nesse sentido. Então, para Comte, há um método geral para a ciência, observação subordinada à imaginação, mas não um método único para todas as ciências. Além disso, a compreensão da realidade lida sempre como uma relação contínua entre o abstrato e o concreto, entre o objeto e o subjetivo, As conclusões epistemológicas, a palavra epistemologia significa estudo sobre o conhecimento, né? Que Comte chega, segundo ele, só são possíveis com o estudo da humanidade como um todo, o que implica na fundação da sociologia. Então, segundo Augusto Comte, toda a ciência é humana, porque toda a ciência se baseia numa tentativa da própria humanidade de dar explicação à realidade. E esse movimento de explicar a realidade sempre se baseia no abstrato, no concreto. Na ciência também se trabalha com o abstrato. O abstrato significa a hipótese, o abstrato significa as conjecturas, né? Mas sempre nesse movimento de partir ao concreto, que é o quê? A experimentação, né? Que são os resultados, e a partir daí as teorias e as teses, né? De comprovabilidade de que aquele fenômeno ele existe. Que aquele fenômeno, portanto, se ele existe, ele já passou por uma observação, por uma verificação, e ele agora pode ser previsto pelo próprio ser humano. Então nós temos aqui um símbolo que representa a ciência, que é esse, né? O abstrato, primeiramente, né? A hipótese, o pensamento, e a busca pela verdade, né? A partir da pesquisa científica. Então esse é o trabalho do cientista. O positivismo, até hoje, é uma teoria
muito reproduzida no meio acadêmico, científico, né, para vocês que vão fazer futuramente no curso superior, né, é uma área de bastante qualificação ainda no método científico de muitos indivíduos na universidade, porque se baseia exatamente nesse processo, entre o abstrato e o concreto, trabalhando juntos para a noção, né, a compreensão do mundo. Para Augusto Comte, então, o positivismo, ele representa isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão, né, de prova. Daqui a pouco, mais tarde, eu jogo um outro vídeo com análise sobre as questões do livro de atividade de vocês. E a prova está baseada praticamente nisso, tá ok? Um abraço e até mais.